A paz do Senhor a todos. Meu nome é Solange Souza. Pela misericórdia do Senhor, nós congregamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Unidos Vencemos, a Iaduve, aqui em João Pessoa, na rua Cândida Maria da Silva, número 1160, aqui nos Funcionários 2. Nós estamos aqui com a irmã Marilúcia de Souza, que é uma irmã que congrega aqui conosco. E a irmã Marilúcia teve uma experiência com Deus recente, agora há pouco, no dia 3 de março, que foi um dia que nós fizemos um clamor aqui na igreja, onde nós começamos de 9 da manhã e o nosso objetivo era orar ao Senhor, buscar a presença do Senhor até por volta de 5 da tarde, mais ou menos. E logo no início, quando nós começamos a orar, Deus deu uma revelação para a irmã Marilúcia. Eu estou aqui com a irmã Marilúcia e ela vai estar retratando aquilo que Deus passou para a serva do Senhor. A paz do Senhor, irmã Marilúcia. Conte um pouco aí do que Deus passou e conte a sua experiência que a senhora teve no dia 3 de março no clamor. A paz do Senhor a todos, eu sou Marilúcia Gomes. A gente estava no clamor no domingo e o Senhor me usou como canal para passar uma mensagem para todos os irmãos que a gente devia prestar mais atenção nas crianças, porque o inimigo estava furioso com a vida das crianças e que os pais tinham que prestar muito atenção nas suas crianças e com quem deixava tivesse muito cuidado com seus filhos, porque o Satanás queria tocar nos seus filhos e se atentasse com os seus filhos. E ali eu entreguei a mensagem que o Senhor mandou e o Senhor me deu um versículo que se encontra em Hebreus 12, 4, 5 e 6. Ainda não resistisse até o sangue, combatendo contra o pecado, e já vos esqueceste da exaltação que argumenta convosco, filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaie quando por ele for repreendido, porque o Senhor corrige o que ama, e açoita a qualquer um que recebe por filho. E ali eu entreguei a mensagem que o Senhor mandou entregar para todos os irmãos da igreja, e ali foi terminado o clamor, que a gente passou o clamor todo em jejum, em oração, e os meus irmãos ficaram na igreja. Eu moro aqui próximo da igreja e eu fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu estava fazendo o café, tudinho, já tinha terminado de fazer o café. E quando eu coloquei o vidro do café já atrás de um móvelzinho que tem por trás da minha pia, eu escutei uma explosão muito forte. E quando eu escutei aquela explosão muito forte, que eu olhei para trás, os vidros no chão, e quando eu olhei para trás assim, da minha geladeira, o Satanás estava por trás e dizia: desgraçada, você não vai entregar mais recado nenhum para a igreja. E ali eu fiquei muito nervosa e o Satanás queria me empurrar para cima das pontas daquele vidro. E ali, meus irmãos, eu fiquei muito nervosa porque a minha cozinha ficou fedendo muito a enxofre, era um cheiro de enxofre insuportável. E no que ele quis me empurrar para cima daquele vidro, porque os vidros ficou com muita ponta de vidro para cima, e eu comecei a clamar: o sangue de Jesus, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. E ali veio uma luz muito forte e me impulsionou, me jogou para o outro lado. E ali, quando eu caí do outro lado, eu comecei a perguntar ao Senhor: Senhor Deus, por que, Senhor, tu permitiste que o Satanás viesse e tocasse em mim? Por que, Senhor? Eu te sirvo, Senhor, por quê? E ali o Senhor dizia: filha minha, eu permiti porque o Satanás está muito furioso com as crianças, e ele ficou muito furioso porque você está entregando todas as mensagens que eu venho te dando. E ali o Senhor dizia: filha minha, tu precisa
entregar todos os recados, e eu não vou permitir que ele te faça nenhum mal. E ali o Senhor me dizia que ele estava furioso porque tinha sido quebrada ali uma seta, porque tinha um bruxo muito forte no Brasil, que o Senhor ia estar me revelando que esse bruxo, ele era o bruxo dos bruxos. E esse bruxo, o neto dele tinha morrido e o neto dele tinha morrido, e ali o Senhor me mostrava que o Satanás estava muito furioso porque ia ser descoberto. E eu dizia: Senhor, quem é esse bruxo, Senhor? Aí o Senhor me dizia que esse bruxo era Lula. Eu dizia: que Lula, Senhor? E o Senhor me dizia que era o presidente Lula, e que ele era o bruxo dos bruxos e que tinha feito um pacto, e esse pacto tinha sido quebrado porque o neto dele tinha morrido. E então ia começar atrás de crianças evangélicas para pegar a alma daquelas crianças, e que o Satanás tinha ficado muito furioso porque eu tinha tentado a igreja para que as mães tomassem conta das suas crianças. E ali o Senhor me dizia que várias crianças já tinham sido mortas pelo Brasil todo, até fora do Brasil. Tinha sido derramado muito sangue, por conta do derramamento de sangue das crianças. E ali eu fiquei muito nervosa com aquilo que o Senhor estava me mostrando. E fiquei muito impactada com aquilo que o Senhor estava me mostrando. Que falava que ele ia querer as crianças evangélicas, que era para poder renovar o pacto que ele tinha feito com o demônio. Que esse pacto ele fez para adquirir poder, adquirir tudo que ele alcançou na vida dele. E então esse pacto, como tinha sido quebrado, ele estava perdendo tudo que tinha adquirido. E para renovar esse pacto, ele ia precisar matar crianças para beber o sangue dessas crianças. E ali então o Senhor foi me mostrando, me revelando isso, meus irmãos, que eu preciso contar, não só para a igreja, mas para todo o Brasil. Irmã Mariluce, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse demônio que você fala que ficou muito furioso porque você entregou o recado, né? Entregou o recado de Deus pela manhã, no arrebatamento que Deus te deu, aquela experiência pela manhã no clamor. E aí Deus te passou o recado para as crianças, para as mães alertar as crianças. E eu me recordo que você entregou o recado. E aí, no final do clamor, realmente, você foi para casa na frente, o irmão Kleber, seu esposo, ficou aqui na igreja conversando, e você teve aquela, infelizmente, né, aquela experiência com o inimigo, cara a cara com Satanás. E eu queria que você explicasse, dando as características, como que era esse demônio que apareceu na sua casa, que virou o pote de café e ali tentou te apertar, te jogar para cima dos vidros, porque essa experiência ainda foi no dia 3 de março, mas ainda está muito recente na nossa mente. Eu lembro de tudo que aconteceu, mas para os ouvintes, os irmãos que estão ouvindo esse testemunho, que vão ouvir, para que eles saibam que foi uma experiência real, que não é um conto, que isso não é uma lenda, não é uma história inventada. A irmã poderia nos contar como eram as características desse demônio que apareceu para você na sua casa? Sim, ele tinha 3 chifres, mas a primeira coisa que eu recordo é dos pés, porque o pé dele parecia um garfo, não era uma pata, era 3 garras muito altas, que aquelas garras não encostavam no chão. E o pescoço dele era muito grande, era um pescoço muito grande. Ele tinha 3 chifres, o olho dele muito vermelho, a pele dele era muito envelhecida, era muito enrugada. E era traços humanos e traços de animal. E a boca dele muito grande, e ele fedia muito, muito a enxofre. E dava assim para ver que ele tinha um rabo. Mas o rabo era um rabo muito estranho, era que não parava de se mover, como se fosse uma cobra por trás dele. Certo. Agora, outra coisa também. O ex-presidente Lula, né?
Deus falou o ex-presidente do Brasil para você, Lula, e você ficou com dúvida, mas Senhor, que Lula? E Deus falou que era o ex-presidente do Brasil, Lula. Que esse pacto, né, Deus falava que esse pacto dele tinha sido quebrado. E é interessante que enquanto a irmã Marilu estava aqui contando seu testemunho, eu abri aqui o notebook rapidamente e pesquisei aqui a data que havia falecido seu neto. E eu encontrei aqui, né, uma reportagem do G1 dizendo que o menino deu entrada no dia 1º, logo cedo, e por volta do meio-dia esse menino veio a óbito. É interessante porque Deus deu a revelação no dia 3 de março, ou seja, 2 dias depois, estava bem recente. Como a nossa igreja aqui já não vê TV e a gente saiu das redes sociais, então a gente não fica sabendo detalhado das coisas que estão acontecendo no Brasil e do mundo. A gente não fica sabendo detalhado no momento que acontece, porque a gente não está mais ligado nesse tipo de coisa. Mas aí eu vi aqui essa reportagem e eu queria também abordar isso aqui, porque talvez quem está em casa vai, de repente, receber essa mensagem com um grande impacto, porque se a gente olhar através de um olhar humano, principalmente as pessoas da classe mais desfavorecida, foram pessoas que foram beneficiadas de alguma maneira por programas que ele fez quando ele estava no seu governo. Mas o que o Senhor falou, o que Deus falou contigo a respeito dele? Como era que Deus falava? Deus falava contigo, você ouvia claramente a voz do Senhor? Que palavras que Deus se referiu ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva? O Senhor falava para mim que ele era o mestre dos bruxos, que ele fazia pacto para adquirir poder e ganhar tudo o que ele conseguiu na vida através de pacto, e ele tomava sangue de crianças. E eu dizia, Senhor, e o Senhor dizia, filha minha, não se espante, porque é ele mesmo. E ele está nesse lugar, foi para ver quem era ele, porque ali ele ficou sem saída. Ele está nesse lugar que era para todos ver quem era ele, porque muita coisa da vida dele ia vir à tona, porque ele era considerado pai da pobreza, mas ele nunca foi pai de pobreza. Ele ali vivia enganando e manipulando as pessoas, porque na realidade ele por trás ele é um catimbozeiro. Ele é o mestre dos mestres, ele é o macumbeiro-chefe do Brasil e lidera em todo canto, é liderado por ele. É interessante isso que a irmã Marilu está dizendo, que Deus passou para ela, porque Deus falava que espalhados pelo Brasil e até fora tem pessoas que trabalham para ele, não é isso, irmã Marilu? Sim, o Senhor me falava que até fora do Brasil tem pessoas que trabalham para ele nesse sentido, que ele quem lidera tudo isso, esse pacto ele que lidera, e que tem pessoas que trabalham para ele até fora do Brasil, pegando sangue de crianças, e que ia pegar sangue de crianças evangélicas, porque como o pacto dele tinha sido quebrado, ele ia precisar de sangue de crianças puras, de crianças que tinham conhecimento com o evangelho, com a palavra, para que esse pacto dele fosse renovado. E como Satanás ficou muito furioso quando o Senhor me mostrou, o Satanás quis me matar, quis me ferir, quebrando aquele vidro e me jogando para cima, para que eu não pudesse contar para toda a população que estava acontecendo, porque quando Deus nos usa, a gente não pode guardar o que Deus mostra para a gente tem que revelar, porque a gente paga um preço se a gente não revelar. E eu tenho um prazer, meus irmãos, de contar tudo que o Senhor fala, porque eu sei que é para o crescimento espiritual e para o livramento de todos nós, cristãos. Amém. É interessante a gente ressaltar uma coisa aqui, dentro dessa experiência que a nossa igreja teve, que também a irmã Marilu teve com o Senhor, é que não estamos abordando essa pessoa aqui na sua vida secular. A gente está entregando aqui um recado da parte do Senhor, que o Senhor mandou para os crentes. Vigiem com seus filhos, com suas filhas, com suas crianças, indo para a escola, voltando, porque o Senhor falou que isso estaria acontecendo e ia voltar a acontecer ainda mais, principalmente naquela cidade, né, onde as pessoas não têm, de certa forma, acesso à imprensa, são mais
vamos dizer assim, não tem muito conhecimento, então não tem como correr atrás quando acontece alguma coisa, simplesmente o seu filho some, não acha, mas Deus está alertando aí aos crentes. Eu sei que inclusive muitos crentes podem até discordar disso que nós estamos falando, mas é importante a gente pensar numa coisa aqui, irmã Mariluce. Seria uma loucura muito grande a gente estar falando um negócio desse se a gente não tivesse certeza do que Deus falou, porque veja bem, o objetivo aqui também não é denegrir a imagem de ninguém, mas Deus mandou entregar esse recado, inclusive mandou postar, e inclusive Deus já nos falou o que acontecerá posteriormente, mas é importante que você venha orar ao Senhor, buscar discernimento do Senhor. Os crentes, quantos crentes que hoje em dia já não têm mais discernimento da parte do Senhor, e muitas das vezes começam, quando eles escutam determinados testemunhos, até mesmo por não ter experiência com Deus, ou por ter aprendido de maneira errada, eles começam a falar. E eu tenho observado esses últimos dias que alguns crentes, eles falam primeiro o que eles pensam para orar depois. Mas o mais interessante é você orar primeiro para falar o que você pensa depois. Porque se você ora primeiro, o Senhor vai ministrar, o Senhor vai te dar revelação daquilo que realmente Ele tem falado. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele revela o que está em oculto. Ele mora na luz e revela o que está em oculto, o profundo Ele revela. Mas eu quero falar com você que conhece a palavra também, porque, como eu já falei anteriormente, não estaríamos dizendo isso se não tivéssemos certeza daquilo que Deus falou nesse arrebatamento que deu a irmã Mariluce no dia do clamor, e como também depois nós estávamos juntos, nós presenciamos e sabemos da batalha espiritual que nós estamos enfrentando. Mas eu quero convocar você que é crente, que vai ouvir esse testemunho. Não endureça teu coração, não pense que estamos fazendo política, porque esse não é o objetivo de postar esse testemunho. O objetivo aqui é alertar aos crentes, é alertar aos irmãos, é alertar as irmãs, é alertar você que tem criança. Fique atento, fique alerta, porque Deus está alertando para dar livramento.